Glória a Deus por esse Deus bom que nos trouxe aqui nesta manhã, que recebeu nossa adoração e vai falar conosco através da sua palavra. Amém? Nós vamos meditar hoje no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 17. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia. Manhã especial, Dia dos Pais, muito propício falarmos a respeito do nosso Pai, esse Deus poderoso revelado em Cristo Jesus. E uma das grandes revelações de Jesus, que os judeus tinham bastante dificuldade, era chamar Deus de Pai. Mas Jesus deixou bem claro que Ele veio a este mundo para fazer a vontade do Pai, para fazer as obras do Pai, para revelar a palavra do Pai. E nós vamos meditar nesta oração de Jesus. Eu gostaria que você tivesse em mente a preciosa pregação de domingo passado do pastor Lucas, onde ele esteve falando a respeito da supremacia do amor, e sem amor nada vale a pena. E a contextualização desse tema de 1 Coríntios capítulo 13, que nós estamos muito familiarizados em casamentos, em cerimônias de bodas, mas que dentro do contexto que foi exposto para nós, contexto de igreja, de uma igreja problemática, que era a igreja de Corinto, uma igreja com muitas dificuldades, uma igreja com problemas políticos, uma igreja com problemas morais, uma igreja com problemas de relacionamento entre irmãos, uma igreja com problemas doutrinários, mas uma igreja do Senhor. E eu quero levá-lo a meditar nesta manhã, foi justamente a mensagem do pastor Lucas que me fez pensar nessa oração de Jesus. Jesus fez duas importantes orações, ele fez muitas orações, mas duas são mais evidenciadas na Bíblia. A primeira é a oração de Mateus 6, conhecida como Pai Nosso, mas a oração padrão. Jesus não gostaria que os seus discípulos apenas rezassem, apenas ficassem recitando palavras diante de Deus, mas nos ensina a orar em Mateus capítulo 6. Mas aqui em João capítulo 17, a chamada oração sacerdotal, nós temos uma visão. Jesus está terminando o seu ministério depois de 3 anos junto com seus discípulos. Seus discípulos passam a compreender um pouquinho melhor o reino de Deus, a palavra de Cristo, a vontade de Deus. E nesta oração nós vamos destacar alguns pontos que, se você juntar com o que foi falado domingo passado, vai te ajudar muito a se relacionar melhor com pessoas fora da igreja e dentro da igreja. O título da mensagem é Assim na terra como no céu, fazendo menção realmente da oração de Jesus, da oração padrão. Mas aqui em João capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 1, são alguns versículos, 26 versículos, gostaria que você acompanhasse comigo, independente da sua versão. Acompanhe esta oração, acompanhe esse resumo teológico da doutrina de Jesus e que o Espírito de Deus possa falar conosco. Amém? João capítulo 17, verso 1, diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei aqui na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as tuas coisas são minhas, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles
eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, o que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E é a favor destes que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me confiaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Que a palavra do Senhor penetre o nosso coração, e que esta poderosa verdade possa transformar a nossa forma de pensar, principalmente a nossa forma de agir, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aleluia. Obrigado por me acompanhar nessa leitura. A proposta de Deus é transformar pessoas aqui da terra em cidadãos dos céus. E é óbvio que só Deus poderia realizar uma tarefa tão árdua, tão desafiadora como essa, pegar pessoas como nós, essas centenas e centenas de pessoas que vieram aqui nesta manhã buscar a presença de Deus, vieram aqui adorar ao Senhor, vieram exaltar o nome de Cristo. Como podem essas pessoas aqui da terra se transformarem em cidadãos dos céus? Eu não sei se você já encontrou alguém que está pronto para o céu. Até agora eu não vi nenhum, muito menos eu. Então eu gostaria que você pensasse, mais uma vez, fazendo uma conexão com o que aprendemos domingo passado, que Deus escolheu pessoas da terra para transformar essas pessoas em cidadãos dos céus. Não é fácil. Nossos costumes, a nossa cultura, os nossos hábitos são aqui da terra. Por isso vimos, na semana passada, dentro de uma igreja, pessoas discutindo a quem eles seguiam, o culto da personalidade, se era Apolo, se era Jesus, se era Paulo, se era Pedro. Aquelas pessoas tinham dificuldade de compreender o reino de Deus, como nós temos nos dias de hoje. Jesus passou 3 anos com esses discípulos, e é interessante, João, ele contribui com 5 livros do Novo Testamento, e esse provavelmente foi o último livro que ele escreveu. Ele escreve as suas pastorais, 1ª, 2ª e 3ª de João, o Apocalipse, lá na ilha de Pátimos, e provavelmente o Evangelho ao final. Nós estamos aqui por volta do ano 100, entrando no 2º século da igreja. Então, a linguagem que João usa, a linguagem deste livro é muito diferente dos evangelhos sinópticos. Então, ele faz uma interrupção na narrativa histórica,
e introduz no capítulo 17 esta oração sacerdotal. E nela nós percebemos o cuidado de Jesus de deixar claro para aqueles homens que o seguiram durante 3 anos que havia uma tarefa a ser cumprida. A compreensão de que nós, seres aqui desta terra, estamos sendo preparados para viver no céu. Todas as vezes que eu menciono essa frase, eu me lembro da filha do Dr. Russell Shedd, esqueci o nome dela agora, numa palestra para pastores da CEPAL, aonde fizeram uma entrevista com ela e falaram assim: olha, o seu pai é muito admirado, o seu pai é talvez um dos maiores teólogos da nossa época, e é um homem manso, é um homem que tem a gente olha para o Dr. Russell Shedd e a gente tem uma sensação de que ele está em paz e em plena comunhão com Deus. O seu pai, aí a pergunta, eu acho que vocês gostariam de perguntar isso para os meus filhos, não façam isso por favor, porque a resposta provavelmente não será igual da filha do Dr. Russell Shedd, que respondeu o seguinte a esta pergunta: o seu pai peca? Ela respondeu o seguinte: olha, eu sei que o meu pai é um pecador, mas eu nunca vi ele pecar. Eu nunca me esqueço dessa frase, principalmente quando olho para a Larissa e para o William, diante dos meus dilemas, das minhas dificuldades, das minhas limitações, mas nós precisamos compreender que nós estamos aqui na terra sendo desafiados a viver uma vida que nós teremos no céu. E Jesus fala, aqui nesse texto, a gente não tem como se aprofundar por demais, eu quero destacar apenas 3 aspectos desta oração sacerdotal de Jesus. E se você compreender esses 3 aspectos, muito provavelmente, o seu nível de relacionamento com seus irmãos aqui dentro da IBAN e com outros cristãos deve subir de nível. Mas também a sua compreensão do mundo lá fora e da nossa tarefa como igreja também vai subir de nível. Essa é a minha expectativa nesta manhã, que você se relacione bem com as pessoas da igreja e se relacione melhor com as pessoas que estão no mundo. É interessante que Jesus fala aqui de 3 aspectos, vamos dizer, do plano da salvação. Ele começa de trás para frente, ele começa falando em glorificação, depois ele passa pelo processo de santificação e o processo de salvação. Eu gostaria que você guardasse essas 3 palavras, nós vamos inverter a ordem, óbvio, porque aqui Jesus está no final do seu ministério, está pronto para o céu. Os próximos eventos, logo depois, na sequência do texto, vem novamente a narrativa da crucificação, da morte e da ressurreição de Cristo. Mas aqui, no capítulo 17, há uma pausa proposital, onde João nos apresenta, vamos dizer, um resumo de teologia sistemática. Eu queria até chamar, não de teologia sistemática, mas de visão teológica. Por quê? Como nós, pessoas aqui da terra, podemos aplicar o Evangelho, o que conhecemos a respeito de Deus, na nossa geração, no século 21, diante dos desafios que temos na condução da nossa família, na forma como nós temos que lidar com as pessoas no nosso ambiente de trabalho, na faculdade, com os vizinhos, como nós devemos nos comportar na sociedade do século 21. Se compreendermos a visão teológica de João capítulo 17, será um pouco mais fácil. Vamos lá? O primeiro aspecto teológico desse texto é o aspecto salvação. E é interessante que, quando você estuda teologia sistemática, você passa pela salvação ou justificação, nós vamos falar sobre isso, santificação, que é o nosso processo de transformação, e glorificação, ou seja, já estamos prontos para a vida eterna. Jesus aqui, ele começa o texto dizendo: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Verso 2 diz: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Pai, chegou a hora de ser glorificado. Depois de um processo de 33 anos, entre o seu nascimento e agora o final da sua vida terrena, Jesus está dizendo: completei aquilo que vim para fazer. Fiz a vontade do Pai e consegui fazer tudo aquilo que Deus me
comissionou a fazer sem cometer pecado, sem cometer deslizes. Então Jesus está dizendo assim: olha, estou pronto para voltar a ter a glória que tinha antes da fundação do mundo. E aqui, para quem não entende que Jesus é Deus, é uma base importante, ele 100% homem, 100% Deus. Ele menciona 2 vezes no capítulo 17, olha, com o amor que me amaste antes da fundação do mundo, e a missão que tu me deste, a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Então Jesus, depois de passar por um processo aqui na terra, ele chega ao final e diz assim: estou pronto para ser glorificado, e a glória que eu terei vai glorificar também o meu Pai. O que eu quero dizer com isso? Esse é o nosso processo final. No final da nossa vida, eu espero em Deus, estamos nos esforçando para isso, por isso estamos aqui nesta manhã, por isso lemos as Escrituras, por isso oramos, por isso procuramos ser transformados pela presença de Deus, para que um dia o Senhor vire para nós e diga assim: entre, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então esse é o processo final. No entanto, o que me chama a atenção é a expectativa que nós temos de que as pessoas já estejam prontas para serem glorificadas. Por exemplo, nós olhamos para o irmão do lado, e se ele tiver qualquer atitude que nós achamos que não é adequada a um cristão, nós vamos olhar para ele com aquele olhar de julgar: mas você, crente há tanto tempo, ainda fala esse tipo de palavra? Você, crente há tanto tempo, ainda reage desta forma? Você se converteu? Porque a nossa expectativa é que as pessoas com as quais nós nos relacionamos estejam nesse estágio da vida, ou seja, prontos para serem glorificados. Mas esse é o estágio, como eu disse, é o estágio final. Eu ainda não conheci ninguém que esteja pronto para ser glorificado. Se alguém estiver aqui nesta manhã, nessa situação, por favor, me procure ao final do culto, eu preciso da sua oração. Com imposição de mãos, vou me ajoelhar, ou melhor, vou deitar, você sobe em cima de mim, com os pés, e ora, pede para isso entrar em mim. Porque eu luto com isso, você luta com isso. Então por que temos a expectativa de exigir a perfeição do outro, quando nós mesmos sabemos que nós estamos no meio do caminho? No meio do caminho. E Jesus deixa claro isso, porque ele diz assim: olha, sim, eu estou pronto para ser glorificado, mas esse processo se iniciou através da salvação. Aqueles que creram em mim, aqueles que receberam a tua palavra. Senhor, eu levei a tua palavra àqueles que o Senhor me deu deste mundo. As pessoas que conseguiram compreender que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele repete principalmente isso aqui no verso de número 3. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Se você está aqui nesta manhã, você não é cristão ainda, o que vai fazer toda a diferença na sua vida a partir deste momento é você compreender que existe um Deus Pai nos céus, que, diferente talvez da sua experiência religiosa, não está com um cabo de vassoura nas mãos ou com um cacetete nas mãos, esperando você cometer um erro para dar na sua cabeça e te castigar. Não. Jesus vem revelar um Deus amoroso, misericordioso, justo, mas um Deus cheio de graça e misericórdia. E o que é o processo da salvação? É nós pensarmos que Jesus Cristo veio a este mundo para fazer por nós algo que nós jamais poderíamos fazer. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Então, nós somos justificados e o pecado deixa de ser algo culposo, de trazer culpa para nós. Ou seja, na salvação, nós somos livres da culpa do pecado. E isso, não existe outro remédio dado entre os homens que possamos nos livrar desta culpa, desse sentimento de cometer erros, sermos acusados pela própria consciência e não conseguirmos nos livrar da culpa. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele veio e através da salvação nós somos livres da culpa do pecado. Amém.
Nós somos livres da culpa do pecado. Era para a gente morrer. É para nós sermos pisoteados pelas forças do mal. Mas em Cristo Jesus nós fomos salvos da culpa do pecado. Mesmo pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fomos livres da culpa através da salvação. Como? Crendo que existe um Deus verdadeiro e que Jesus Cristo foi enviado, ou melhor, que Jesus Cristo foi enviado por esse Deus para nos salvar dos nossos pecados. Essa mensagem, irmãos, é a mensagem mais poderosa que já existiu na face da terra. Por isso, talvez alguns nesta manhã, enquanto eu estou falando isso, seu coração começou a acelerar do nada. Você percebe que essa palavra entra dentro de você e começa a te revirar, como se você estivesse tendo alguma coisa, algum espasmo, alguma coisa dentro de você. Eu quero dizer que isso não tem nada a ver com a sua biologia. Esse é o poder de Deus te trazendo esclarecimento sobre a palavra de Deus. Porque Jesus, ele menciona aqui por 3 vezes, olha, eu lhes revelei a tua palavra, eu lhes revelei a verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso, quando lemos a Bíblia, quando falamos a respeito das Escrituras, algo acontece dentro de nós, o nosso entendimento se abre, e o desejo do nosso coração é que nesta manhã, o entendimento de muitos que não conheciam o Deus único e verdadeiro, e que não entenderam ainda que Jesus Cristo foi enviado da parte de Deus para nos salvar, que isso aconteça nesta manhã. Nós vamos ter um prazer muito grande de orar com você daqui a pouco, porque algo extraordinário está acontecendo com você, o que a Bíblia, o que a teologia chama de salvação. Esse é o processo inicial, que conheçam a Ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Mas o segundo passo, que vamos dizer está no meio, entre a salvação e a glorificação, tem um processo no meio que a teologia chama de santificação. E aqui o bicho pega. Talvez a parte mais difícil da nossa vida. É Deus transformando esses cidadãos terrenos, carnais, difíceis, passando por um processo para que eles possam ser cidadãos dos céus. E como isso se dá? Como se dá o processo de santificação? É quando o Senhor tira o poder do pecado sobre nós. Então, através da salvação, nós somos livres da culpa do pecado. Mas nós ainda não nos livramos totalmente dele. Ainda existe uma força, algo em nós e no mundo que nós vivemos que nos leva ao pecado, que nos atrai ao pecado. E a santificação é um processo tão precioso. Voltando para a cidade de Corinto, de domingo passado, quando Paulo chega, ele sai de Atenas, vai para Corinto, o Senhor começa a falar ao coração dele, Atos capítulo 18, verso 10, olha, não te espantes, fique tranquilo, prega a palavra aqui, porque eu tenho muita gente, eu tenho muito povo nessa cidade. Então, Jesus está falando com o seu servo, Paulo, que está ali naquela cidade difícil, no meio daquele povo muito carnal, muito inclinado às coisas da carne. Ele está dizendo assim, eu tenho muito povo nessa cidade. Atos 18, 10, é o texto que me faz orar por Salvador quase todos os dias. Porque quando eu saio, eu já disse a vocês que nós pastores somos muito privilegiados, né? Pastor Fábio, Wilson, que passa uma tarde aqui, os demais pastores, nós ficamos trancados aqui embaixo, no subsolo 2, alguns chegam de manhã, saem de noite, outros têm as suas outras tarefas, além dos atendimentos pastorais, temos as questões de visitas, ministérios, mas eu passo a maior parte do meu tempo aqui na IBAN, num escritório aqui no subsolo, gabinete 2. Então, ali eu sou pouco tentado. Eu não vejo mulheres passando com roupas obscenas lá embaixo. As irmãs que trabalham aqui na igreja, tudo crente, tudo serva de Deus, se vestem de forma adequada, são tratáveis na forma como falam. Louvado seja Deus por isso, bênção. Glória a Deus pelas secretárias da IBAN. Então, eu estou protegido do mundo lá fora, mas eu saio.
E tenho contato com este mundo, e sei que ele é perverso, e sei que a sensualidade grita na nossa cidade, que a injustiça grita na nossa cidade, que a corrupção grita na nossa cidade, e eu faço parte dessa cidade. Tenho a maior alegria em dizer, faz 25 anos que saímos de São Paulo, como missionários para levar o Evangelho a outros estados, para plantar igrejas em outros lugares. Eu, como paulista, estou chegando aos 50 anos de idade, não plantei uma igreja no meu estado. Mas tive a alegria de plantar igrejas no Rio de Janeiro, plantar igrejas em Aracaju e aqui em Salvador. Então eu amo a Bahia, eu amo Salvador, com algo que vem da parte de Deus. Sinto falta dos meus familiares, sinto falta de um dia dos pais, junto com os pais lá, hoje já são falecidos, mas por causa do Evangelho, do amor que nós temos por essa cidade. Então quando eu olho para Salvador, eu não digo assim, esse bando de pecadores, queima Jeová. Não, de que maneira eu posso levar o Evangelho a essas pessoas de forma que elas, vendo a transformação na qual eu estou passando, sejam atraídas e sirvam a Deus também. Então, irmãos, a santificação, talvez, desses 3 aspectos que estamos abordando nesta manhã, seja o que nós precisamos compreender melhor, porque todos nós estamos nesse processo. Talvez alguns já foram salvos, aleluia por isso. A maior parte das pessoas que estão aqui já receberam Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, creram no Filho de Deus, receberam a palavra de Deus através de Cristo Jesus. E não vi ainda, estou esperando alguém levantar a mão, já estou pronto. Aquele que já está pronto, levante a mão, por favor. Aquele que vai orar por mim ao final. Não vejo mãos levantadas, eu achei que seria nesta manhã. Ou seja, nós não chegamos ainda no processo de glorificação. Estamos em qual estágio, irmãos? Santificação. Estamos sendo transformados. Verso de número 15, acompanhem comigo, por favor, diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim, estão me acompanhando? É muito feio a gente ler um texto da Bíblia, terminar e você fechar a sua Bíblia. O pastor Abraão já deu um cascudo em você. Lembra? Agora eu vou ter que dar outro cascudo hoje de manhã, aproveitando que o pastor não está. Deixe sua Bíblia aberta. Peça desculpa, pastor. Isso. Vamos lá. João capítulo 17. Pastor Fábio falou aqui quinta-feira, mantenha a sua Bíblia aberta. Pastor, obrigado. Você está comigo, né? Estamos juntos. João 17, 15. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu vou ler o versículo 14 que diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, irmãos, nos detendo aqui por alguns segundos, por alguns minutos, percebe que nós estamos no mundo, temos as características do mundo, alguns de nós temos o hábito e usamos um palavreado do mundo. Eu ainda fico muito constrangido quando eu converso com alguns cristãos e percebo que a linguagem, porque a gente tem o crentez, e normalmente o crentez funciona como você está falando com um pastor. Quando fala com o pastor, fala o crentez. Mas quando não fala, coloca palavras que não são adequadas a um cristão, que está num processo de santificação. Então tem algumas coisas que a gente ainda faz, que não deveríamos estar fazendo mais. Porque estamos no processo? Desculpe, irmãos, isso aí é um método psicológico para plantar essa palavra na sua cabeça. Não é hipnose e nem lavagem cerebral, mas é o poder de Deus que pode transformar seu pensamento nessa manhã. Porque nós estamos no processo de santificação. Nós não somos deste mundo, ou seja, o nosso destino está garantido através da nossa fé em Cristo Jesus. Mas estamos passando pelo processo. E foi sobre isso que nós estudamos domingo passado. Porque esse processo, nesse monte de gente que ainda está em processo de transformação,
É um processo doloroso. E se eu criar a expectativa que estou junto de pessoas que já estão se preparando para a glorificação, eu vou exigir deles algo que eles não têm para oferecer. Eu vou olhar para o meu irmão com um olhar diferente, até mesmo do qual eu mesmo me olho, principalmente para aquele rapaz ou para aquela moça que você vê no espelho pela manhã. Aquele ali é o objeto, aquela ali é o objeto do seu olhar mais apurado. Por quê? Aquela pessoa que está ali no espelho está num processo de santificação, está sendo transformada por Deus. Então hoje, dentro da dinâmica da nossa igreja, nos pequenos grupos, nos ministérios da igreja, nas visitas às extensões, nas nossas viagens missionárias, nós temos a oportunidade da convivência. E nessa convivência nós vamos percebendo alguns irmãos que talvez você já tenha a habilidade de fazer isso, fez uma escala de santificação. Isso aqui é nível 2, está começando, ainda tem algumas atitudes, ainda pensa algumas coisas. Sábado passado, eu estava na consagração, na posse de um pastor, está assumindo uma igreja na nossa cidade, encontrei com um pastor querido, amigo. Ele chegou para mim e falou: Silvio, ele é carioca, não vou imitar os cariocas não, né? Que ele tem um jeito peculiar de falar. Eu estou tentando falar com você no Zap e eu não estou conseguindo, você não me responde. Eu falei: mas o que foi? Você não está conseguindo? Você me ligou? Não, eu te mando mensagem e você não está me respondendo. Aí eu chamei ele no canto: vem cá, pastor. Aí eu falei: sabe por que eu não estou respondendo? Eu tive que bloquear você. Cara, tu me bloqueou? Eu falei: bloqueei, porque você me manda algumas coisas obscenas, tristes, piadas que eu estou querendo me livrar disso, então você foi bloqueado. Eu amo você, você é meu irmão, mas, por exemplo, meu filho acessa o meu celular, minha esposa acessa o meu celular, eu estou lá na igreja, estou atendendo as pessoas, meu celular está em cima da mesa, aí de repente vem uma frase, uma foto não adequada, você foi bloqueado. Mas eu amo você em Cristo Jesus. Nós estamos em processo de transformação, né, meu irmão? Me desculpe, não imaginei que você era tão crente assim. Eu falei: sou. Eu estou contando um exemplo justamente para desmistificar essa ideia e esse olhar, principalmente esse olhar para o outro, exigindo, ou seja, ele ainda não tem alguns cuidados que eu já tenho. Eu não gosto desse tipo de conversa. Eu não quero ter esse tipo de coisa no meu celular. Eu preciso me cuidar, porque eu desejo chegar próximo a um estágio onde o Senhor fala assim: Silvio, chegou a hora de você vir aqui para perto de mim. Eu quero chegar na presença do meu Senhor mais parecido com um cidadão dos céus do que de um cidadão da terra. Então, eu quero que você entenda que a minha conversa com esse pastor querido, amado, não foi para me sentir melhor do que ele. Não, é dizendo assim: olha, esse tipo de coisa me faz mal e eu quero me livrar do poder do pecado. Porque da presença do pecado, só nos céus, só na presença do nosso Senhor, aí não haverá qualquer interferência maligna. Mas aqui na terra, o nosso Senhor chega para nós e diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. E há poder, a graça, a influência do Espírito Santo nesse processo chamado santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso, irmãos, que o Espírito de Deus possa nos conduzir a este pensamento da oração sacerdotal, ao qual eu sugeriria que você lesse mais algumas vezes ao longo dessa semana, que estudasse esses 26 versículos e notasse que Jesus está falando sobre salvação, através da fé, na missão que Ele veio. Ele está falando sobre santificação, ou seja, esse processo pelo qual os cidadãos aqui da terra estão se transformando em cidadãos dos céus. E o que devemos fazer? Ajudar uns aos outros. Eu particularmente creio, e tenho aprendido isso cada vez mais, que o nosso processo de santificação está intimamente relacionado à nossa ajuda a outros, do que no cuidado com a gente mesmo. Ou seja, quando eu sirvo os meus irmãos com os dons que tenho, quando eu sirvo os meus irmãos com as habilidades que eu tenho,
o processo de santificação vai evoluindo. Quando eu olho para os meus irmãos como alguém que não é objeto do meu cuidado, da minha tolerância e até mesmo da minha paciência, o processo de santificação fica estagnado. Quanto mais eu sirvo os meus irmãos, mais eu sou santificado. Quanto mais, você vai ver no nosso boletim, a pastoral do pastor Abraão, essa vivência na igreja que nós tivemos o privilégio de ter, desde a nossa juventude, de passando pelos diversos departamentos da igreja, de passar, às vezes nós passávamos o domingo todo na igreja. Isso nos ajudou na formação do nosso caráter. Isso fez com que nós pudéssemos olhar e ouvir o chamado do Senhor para a nossa vida pastoral. Isso influenciou o nosso casamento. Isso influenciou a maneira como nós lidamos com os nossos filhos, a maneira como nós criamos os nossos filhos. Então, esse convívio poderoso que temos a alegria de viver dentro dos pequenos grupos, nos departamentos, quando você sair daqui agora, for para a EBD, aí você vai chegar lá perto do bebedouro, está perto já de colocar o copo, vem um irmão, entrou na sua frente, você, aleluia, amém. Pois não, irmão, você está com muita sede, vai você primeiro. Quer que eu pegue para você? Deixa eu segurar o copo para você. Você vai perceber que você está sendo santificado. A sua natureza desta terra está sendo mortificada e a sua natureza dos céus está se manifestando. Para isso é que nós fomos chamados. Para isso é que nós somos comissionados pelo nosso Deus, para anunciar a palavra da salvação. Um dia seremos glorificados, mas por enquanto não. Ainda não. Estou longe. Escala 1,75. Alguns irmãos eu já percebo que está na escala 3, que vai até 6 ou talvez até 5, mas você entende a nossa missão aqui nessa terra? Fomos salvos, estamos sendo transformados e um dia estaremos com o nosso Senhor. Feche os teus olhos por alguns instantes, por favor. Que o Espírito de Deus possa falar ao nosso coração enquanto estamos de olhos fechados. Enquanto você está de olho fechado, cabeça baixa, eu gostaria de falar novamente com essas pessoas que vieram nos visitar nesta manhã e que ainda não nasceram de novo, que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, não conseguem compreender muito bem essa questão de ser cristão, conversão, é algo nebuloso para você, é uma linguagem que você não está acostumado. Mas de alguma forma Deus já começou a agir na sua vida, trazendo você aqui nesta manhã, para ouvir esta palavra. E se você quer ser transformado, você quer se livrar da culpa do pecado, só tem um jeito, é através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E se você quer nesta manhã entregar a sua vida a Ele, se você quer receber este carinho, esta manifestação do amor de Deus através de Jesus Cristo, e você quer entregar a sua vida a Ele, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Nós estaremos orando com você, os pastores vão estar aqui à frente. Nós queremos fazer esta oração, é o processo inicial, nós chamamos isso de salvação. Sermos livres da culpa do pecado, de chegarmos, de nos aproximarmos deste Deus Pai, amoroso, que cuida, misericordioso, que nos dá vida. Se você deseja nesta manhã, saia do seu lugar, venha aqui à frente, imediatamente vai ter uma pessoa que vai chegar do seu lado, vai orar com você, e ao final nós estaremos orando juntos. A outra categoria de pessoas são aqueles que estão no processo de santificação, mas não conseguem compreender isso muito bem. Se acham melhores, não conseguem suportar dificuldades que outros irmãos que estão na igreja estão passando. Que a boa mão de Deus possa tocar o seu coração nesta manhã e você comece a ser usado por Deus para ajudar o processo de santificação de outros irmãos. Com a sua paciência, com o seu talento, com seus dons, que você possa servir a estes irmãos como que Jesus Cristo nos serviu. Somente aqui em João,
em nenhum outro dos outros evangélicos, dos outros evangelhos, nós temos algo que a gente chama de cerimônia do lava-pés, onde Jesus, o Senhor, lava os pés dos discípulos, dizendo assim: olha, se você quiser ser o maior, seja aquele que serve. E se você deseja ser esse instrumento nas mãos de Deus, você que já é cristão, você que já entregou a sua vida a Jesus e está nesse processo de santificação, passando por dificuldades na compreensão de relacionamentos, fique de pé aí no lugar que você está. Nós vamos orar todos juntos. Mas levante-se nesta manhã, diga assim: sim, eu compreendo, Senhor, estou em processo de santificação, preciso ter um olhar mais misericordioso, um olhar mais apurado com respeito aos meus irmãos, servir aqueles que pensam diferente de mim, aqueles que ainda não alcançaram um estágio maior, que ainda são muito parecidos com os cidadãos aqui deste mundo. Mas eu também sou assim, eu também tenho as minhas limitações, eu também tenho as minhas dificuldades. Se você se sente assim nesta manhã, coloque-se de pé, nós vamos orar juntos, nós vamos invocar o nome do Senhor. E que o que deve sair do nosso coração é esse sentimento de que somos melhores, de que estamos num estágio mais avançado. Não, todos nós estamos passando por um processo chamado de santificação, onde Deus dos céus está transformando cidadãos desta terra em cidadãos dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar por essa querida que veio aqui à frente, entregando a sua vida a Cristo, e orar por estes que estão em pé, esses que compreendem que nós estamos num processo chamado santificação. O certo era termos uma placa na nossa testa escrito: estamos em obras, e aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Senhor, nós oramos a oração de Jesus, essa oração de João capítulo 17 nesta manhã, agradecidos pela revelação do Teu Espírito, das verdades escritas neste texto. Pai, que a nossa vontade seja moldada pela Tua vontade, e que a cada culto, a cada estudo bíblico, a cada oração, sejamos transformados em pessoas melhores, pessoas que estão caminhando para a glorificação, pessoas que talvez um dia vão dizer: olha, fiz tudo aquilo que o Pai me ordenou que eu fizesse, como foi com Jesus. Ah, Senhor, nós queremos nos livrar desses olhares críticos, desses olhares de acusação, onde exigimos de outros aquilo que nós mesmos não observamos. Somos iguais, estamos no mesmo estágio. Senhor, ajuda-nos a nos livrar de um olhar crítico, de um olhar onde queremos nos afastar das pessoas. O Senhor ama a cada um de nós com um amor incondicional. Que a Tua vontade, que o Teu poder se manifeste sobre nós. Estamos em pé na Tua presença dizendo: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos, ó Deus, do poder do pecado. Que o pecado não tenha lugar em nós, que o pecado não nos alcance, que possamos vencer o mundo, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito nos conduza. Estamos começando uma nova semana, e que essa semana seja cheia da Tua presença. Nos conduz, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Nós consagramos mais uma vez a nossa vida a Ti a honra, a Ti a glória, o domínio e a majestade, honra e poder estão diante de Ti, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o Teu amor, Deus Pai, e o consolo e poder que vem do Espírito Santo, seja com você, meu irmão, minha irmã, família de Deus nessa cidade, hoje e sempre, onde você estiver. Seja a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dê um abraço gostoso nesse irmão. Diga assim: estamos no processo de transformação. Deus te abençoe. Conte comigo. Boa aula a todos, um bom domingo, feliz Dia dos Pais. Que a boa mão do Senhor possa conduzir você, pai, nesse grande desafio de ser exemplo na vida da sua família. Deus abençoe a todos. Boa semana.